abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais, juntamente com Cristo. Melhor dia, aliás, melhor ano. Estamos aí no melhor ano das nossas vidas, no terceiro dia do melhor ano das nossas vidas, 2021. Recebo que esse ano lhe vá tudo bem, que esse ano aconteçam aqueles projetos que você tem guardado aí na sua mente e que Deus mesmo tem o controle de todas as coisas. Lá escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 3, falando a respeito de Deus, diz que Deus tem sustentado todas as coisas pela palavra de seu poder, pela palavra do Evangelho. Deus mesmo tem sustentado as nossas vidas, Deus mesmo tem nas suas mãos tudo o que acontece nesse planeta. Como nós temos falado aqui outras vezes, o mundo não está à deriva. Mesmo você vendo toda essa confusão, mesmo você vendo todo esse transtorno que aparentemente está acontecendo aí no mundo, mas Deus tem o controle de todas as coisas, pelo poder de sua palavra. Uma saudação aqui bem especial a todos os colaboradores que têm participado aqui para que a palavra corra e seja glorificada. Como nós falamos aqui sempre, nós aqui somos um grupo, um corpo, que nós juntos trabalhamos para que a palavra corra e seja glorificada. Eu aqui sozinho jamais seria capaz de fazer com que essa palavra fosse ao ar pelo Facebook, pelo YouTube. Eu conto aqui com a colaboração de um corpo, que é a Igreja de Cristo, aqui em Santa Cruz da Serra. Eu gostaria aqui de mandar uma saudação especial para o meu amigo Márcio Ferreira, que nesse momento está lá nos assistindo, está lá trabalhando para que essa palavra vá para o ar. Também o abençoado João Ricardo, que é o ministro competente desse pacto, uma peça muito importante aqui, abençoado. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu zelo. E também o abençoado Marcos Mendes, que é uma peça fundamental para que a palavra corra e seja glorificada aqui em Santa Cruz da Serra. E também a abençoada Marcela Oliveira, que é a responsável aí o nosso serviço aí na internet. Quando nós aparecemos aí no YouTube, no Facebook, com essas coisas bonitas aí, é tudo um trabalho, um zelo dessa abençoada Marcela Oliveira, que é a filha do Márcio Ferreira. Então, abençoados, também temos recebido aí muitos correios de muitas pessoas, graças a Deus que a palavra está alcançando aí a muitos estão ficando felizes, nos falando que tem tido a mente transformada, a forma de pensar mudou, não por causa de nós, mas por causa da palavra que está ouvindo, por causa do Evangelho da graça de Deus, porque de nós mesmos não podemos fazer nada. E também gostaria aqui de mandar uma saudação, um abraço para um casal bem especial, que é meu tio Wilson, minha tia Cida, que tem colaborado também para que a palavra corra e seja glorificada. E meu primo Vitor, também, que tem nos assistido. Primo, um abraço para você. Recebo que tudo está bem na sua vida, na sua esposa, na sua filha, que tudo lhe vai bem nesse ano, tá bom? E também temos aqui recebido correios de outros lugares aí do Brasil. Essa semana eu estava conversando com um abençoado lá de Fortaleza, Ceará. É o nosso amigo, nosso abençoado Ricardo Lima. Ô abençoado, muito obrigado aí por você estar participando, estar fazendo que a palavra corra e seja glorificada. Pode saber, pode ter certeza que Deus mesmo vai respaldar esse teu trabalho, esse esforço que você está fazendo para que a palavra corra e seja glorificada. Esse zelo que você tem demonstrado aí com a palavra de Deus. E gostaria de incentivar você, não é isso? A compartilhar as mensagens. Se inscreva também no nosso canal do YouTube para que essa palavra corra e alcance a outros. E da mesma maneira que mudou aí a nossa forma de pensar, também mude a forma de pensar de outras pessoas, porque a religião ela está aí enganando a muitos. O apóstolo Paulo, escrevendo para Tito, ele falou: olha, Tito, cuidado, porque há muitos faladores vãos, há muitos enganadores, e principalmente aqueles que pregam a lei de Moisés. Esse é o nosso trabalho aqui, levar essa palavra para livrar a mente das pessoas, não salvação eterna. Porque quanto à salvação eterna, isso aí você já nasceu salvo.
Todo aquele que crê em Cristo, que tem o dom da fé, já nasceu salvo. Agora, a maneira de você viver aqui nessa terra vai depender do conhecimento que você tem aí na sua mente, da maneira que você vai se portar de acordo com o Evangelho da graça de Deus. Então, abençoados, eu te convido, te incentivo a você compartilhar essas mensagens e se inscrever no nosso canal do YouTube. E vamos espalhar essa palavra aí para o mundo, não é isso? Hoje nós temos a facilidade da tecnologia e podemos alcançar o mundo. Semana passada estava conversando com um abençoado lá de Angola, que ele recebeu essa palavra maravilhosa e disse que estava muito feliz, não é isso? Então, abençoados, vamos aqui agora ao conhecimento de hoje, porque o que muda a nossa vida, o que muda a nossa forma de pensar, é o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E o assunto de hoje se chama a falsa circuncisão. E se nós falamos falsa circuncisão, é porque existe uma que é verdadeira. Porque quando se fala que alguma coisa é falso, é porque naturalmente existe uma outra que é verdadeira, porque você tem que comparar as duas. E é o que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos mostrar para você que existe aí no mundo, hoje, em 2020, no terceiro dia de 2020, existe uma falsa circuncisão que está circulando na religião, principalmente no meio chamado evangélico. Então vamos ler aqui em Filipenses, vamos a Filipenses no capítulo 3, e vamos aqui ler alguns versículos, alguns versos, e vamos começar aqui no versículo 1. Vamos começar no versículo 1. Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Pega a sua Bíblia, pega um papel, uma caneta, anote, não é isso? Porque, como disse o apóstolo Paulo, são coisas difíceis de se entender. É necessário que você anote, que você confira. Chega de ser enganado. Chega de estar ouvindo coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Ou pior, vão te levar a maus lugares aqui na sua mente, vai transtornar a sua mente. E para isso é necessário que você confira o que está sendo falado. Filipenses capítulo 3, no versículo 1, diz assim, Resta, irmãos, palavra do apóstolo Paulo à igreja de Filipo. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço, não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. O apóstolo Paulo, ele sempre estava escrevendo as mesmas coisas. E olha, veja bem, nós não escrevemos nada novo aqui. O que nós falamos aqui não é de nossa autoria. Eu sei que existem, eu tenho conhecido alguns, que se chamam de escritores da graça. Você não pode ser um escritor da graça, porque se você escrever diferente do apóstolo Paulo, é anátema. Se você escreve igual ao apóstolo Paulo, é plágio, porque ele já escreveu, você está copiando o apóstolo Paulo. Então, escreva igual ao apóstolo Paulo e diga que a autoria é do apóstolo Paulo, não é isso? Nós aqui não escrevemos nada, nós não falamos nada diferente. Nós aqui falamos o que o apóstolo Paulo escreveu. Tudo que nós falamos aqui, abençoados, está de acordo com o Evangelho da graça de Deus, de Romanos a Hebreus. E falamos sempre o mesmo. Sempre estamos falando o mesmo. Todas as nossas reuniões. Não espere aqui você ouvir um assunto diferente. Quando eu estava lá na religião, que lá o reverendo lá anunciava que viria um pastor de fora, havia aquela expectativa de se ouvir alguma coisa diferente. O que será que ele vai falar de diferente para a igreja? Aqui não tem isso. Aqui nós vamos falar sempre o mesmo do evangelho que está escrito aqui nas 14 cartas do apóstolo Paulo. O assunto de Paulo, abençoados, era um só. O nosso também. Nós aqui só temos um assunto. Todas as vezes que nós nos reunimos para falar, para pregar o evangelho da graça, o assunto é um só. Porque ele diz aqui, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós, é segurança para nós. E qual é o assunto que nos deixa seguro? Qual é o assunto do apóstolo Paulo que traz segurança para a igreja? Cristo ressuscitado. Cristo depois da cruz. Não é Cristo antes da cruz. É Cristo depois da cruz. Falamos sempre o mesmo. Nosso assunto aqui é sempre o mesmo. Estamos depois da cruz. Imitamos, veja bem, fique bem atento ao que nós vamos te falar. Nós aqui imitamos o apóstolo Paulo. A nossa referência aqui
é Paulo. Foi ele que Deus levou até o paraíso e lá explicou para ele os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. E por isso que nós falamos sempre o mesmo. Eu conheci um abençoado, que quando ele começou a pregar o Evangelho da Graça, ele ficou 3 anos. 3 anos abençoados, falando o mesmo assunto. Romanos 6, 7, 8. Romanos 6, 7, 8. 3 anos. Depois de 3 anos que ele saiu desse assunto. Sempre falando o mesmo. Sempre falando a respeito do apóstolo Paulo. Sempre falando a respeito do Evangelho da Graça. E o versículo 2. Isso para você entender aonde você está sentado, aonde você está colocando a sua mente. E o versículo 2 diz assim, ó. Guardai-vos dos cães. Olha que expressão forte, né, do apóstolo Paulo. Que expressão dura que ele falou. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Falsos apóstolos. Olha só que coisa tremenda. E preste bem atenção aqui, que ele não diz aqui, ó, acautelai-vos das obras. Ele não falou isso. Ó, cuidado com a... Não, por quê? Existem os maus obreiros, claro, mas existem esses abençoados que falam, que trabalham de maneira de acordo com o Evangelho. Por isso que ele falou, ó, cuidado com os falsos obreiros. Ele não disse também, ó, acautelai-vos da circuncisão. Não, ele falou, acautelai-vos da falsa circuncisão. Cuidado com a falsa circuncisão. Ele não diz falsa circuncisão. Por quê? Por que ele não falou você ter cuidado da circuncisão? Veja o versículo 3, que diz assim, ó, por quê? Porque a circuncisão somos nós. Nós é que somos a circuncisão. Nós é que somos a verdadeira circuncisão. Que servimos a Deus em espírito, com a mente, com o intelecto, com a razão. E nos gloriamos em quem? Em Jesus Cristo. Gostaria de chamar aqui a sua atenção para você que está chegando aqui hoje, que não conhece ainda bem o Evangelho da Graça, é que o apóstolo Paulo não trata com Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo, ele trata com Jesus Cristo depois da cruz, depois que ressuscitou. E não confiamos na carne. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Nós não confiamos na carne, não confiamos nas obras. Por que, abençoados? Por que nós não confiamos nessa carne? Porque nós não confiamos nas nossas obras? Porque a carne, as obras, ela traz jactância. Olha, eu sou salvo porque eu aceitei a Jesus, eu sou salvo porque eu me batizei, eu sou salvo, Deus vai me abençoar porque eu dei o dízimo dobrado. Nós aqui não confiamos na carne, porque Romanos capítulo 3, versículo 27, diz que a jactância, ela está ligada à carne. Somente com a lei do Evangelho, com o Evangelho da Graça, que você saca essa jactância. Porque tudo depende de Deus. É que nós não confiamos na carne. Temos nenhuma confiança. Da nossa carne não sai nada de bom para servir a Deus, para agradar a Deus. E o versículo 4. Veja que diz aí o versículo 4. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, diz o apóstolo Paulo. Olha só. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Paulo, ele tinha muito do que se jactar. Ele tinha um currículo invejável, muito mais do que os outros apóstolos, muito mais do que os apóstolos da circuncisão. O apóstolo Paulo, ele era daqueles que tinha mais anéis do que dedos, antes dele ser chamado por Cristo, antes de ser chamado por Deus. Ele tinha assim na parede da casa dele, assim, diploma de tudo que era jeito. Ele tinha uma biblioteca com livro de teologia, ele era bacharel de tudo que era jeito. Ele tinha muito do que se gloriar. Mas veja o versículo 5 e o versículo 6, o que ele diz? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Isso não era pouca coisa não, abençoados. Isso era uma coisa muito importante, muito grandiosa lá no tempo dele. E o versículo 6, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, as qualidades pelas quais Paulo poderia se jactar. E veja então no versículo 7 o que ele diz. Mas o que para mim era ganho, todas essas qualidades do versículo 5 e do versículo 6 e muitas outras, o que ele diz?
Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Olha que coisa tremenda. O que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo, da fé em Cristo. E o versículo 8, o que ele diz? E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. O conhecimento da graça de Deus, abençoado, te faz largar todas as suas habilidades da carne. Tudo que você possa fazer para agradar a Deus segundo a carne, o conhecimento da graça te faz largar. Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. Todos aqueles quadros, todos aqueles de diploma, aqueles anéis que ele tinha, tudo que ele tinha, os cursos de bacharel disso, bacharel daquilo, ele largou tudo, largou todas essas coisas. E a considero como esterco, lixo. Isso que ele considera todos esses diplomas, para que possa ganhar a Cristo. E o versículo 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, porque ele era doutor da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça de Deus que vem pela fé, não pela lei. Veja bem, não é pela lei, não é pelas obras. Eu faço, eu posso, depende de mim. Se você não tem fé, vem usar a minha fé. Não depende de mim, eu aceito o meu esforço. É isso que o apóstolo Paulo está falando, não confiar no que faz. Não, ele não confiava no que ele faz. A confiança de Paulo estava no conhecimento da graça de Deus. Tudo que ele sabia de maneira natural, ele considerou como esterco, como circuncisão falsa, falsa circuncisão. Então Paulo diz aqui no versículo 3, volte aqui no versículo 3, que ele fala assim, ó, porque a circuncisão somos nós. A verdadeira circuncisão, abençoado, está no Espírito, não é na carne, não é nesse corpo de carne. Veja aqui, vamos lá em 1 Coríntios, deixa aqui, esse aqui, que eu gostaria de falar aqui uma coisa bem importante, porque hoje é o primeiro domingo do mês, e todo o sistema religioso hoje está comendo pão e bebendo vinho, para ter comunhão com Cristo, porque acha que essa é a verdadeira circuncisão, está em comunhão com Cristo através de pão e vinho. 1 Coríntios 11, no versículo 24 e no versículo 25, diz assim, ó, e tendo dado graças, aqui é o apóstolo Paulo, veja bem, a religião faz uma confusão tremenda disso aqui, porque diz que Paulo recebeu de Cristo essas instruções. Realmente ele recebeu de Cristo, mas em relação a Jesus de Nazaré, porque quando ele foi no paraíso, veja o que o próprio Deus falou para ele, na manifestação de Jesus de Nazaré. E tendo dado graça, o partiu e disse, Jesus de Nazaré falando aos seus discípulos, tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim, fazer isso até que eu esteja morto, porque você não pode fazer uma manifestação em memória daquele que está vivo. Só pode fazer alguma celebração em memória de quem já morreu. Não é isso? O versículo 25 diz assim, semelhantemente também, depois de cear, depois de comer o pão, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Então Jesus de Nazaré falou para os discípulos comer e beber. Veja bem, abençoados, uma coisa bem séria aqui, bem séria. Comer pão e beber vinho de forma natural, nenhum problema. Nós passamos a semana passada aí, os festejos de Natal, né? Nós comemos muita rabanada, tomamos vinho, mas de forma natural. Agora, quando se faz isso de maneira espiritual, aí é que está a falsa circuncisão. Quando você come pão, veja bem, come pão e bebe vinho querendo ter comunhão com Cristo, aí é que está a falsidade. Porque a circuncisão não é no corpo, é no espírito. Fazer isso em memória de mim. Cristo já morreu, já ressuscitou, já voltou e habita no nosso espírito. Como é que você vai fazer uma celebração em memória daquele que está vivo? Aí está a falsa circuncisão. Comer, tratar com o corpo, beber vinho, comer pão,
segundo a carne, que no dia seguinte o próprio corpo manda para o lugar devido? Não é isso? Então, abençoados, a circuncisão é no Espírito. A circuncisão de Cristo, que foi feita em nós, é no Espírito. Como é que vai comer pão e beber vinho no Espírito? Se o apóstolo Paulo deixa bem claro que a nossa circuncisão somos nós no Espírito, e não tem como você fazer isso no Espírito, abençoados. E demais, a circuncisão somos nós que servimos a Deus onde? No Espírito. Está muito claro aqui no versículo 3, que diz aqui que servimos a Deus na mente, no conhecimento. Vamos aqui avançar mais um pouco, vamos a Hebreus, no capítulo 4. Uma coisa bem importante aqui, Hebreus capítulo 4. O versículo 12. Diz assim, ó, olha só. Como a circuncisão no corpo é falsa. Olha só. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando falamos palavra de Deus, abençoados, estamos falando do Evangelho da graça de Deus. Romanos até Hebreus. A palavra de Deus não é a Bíblia toda, hein? Antes das cartas de Paulo, já foi a palavra de Deus. Deus hoje fala através das 14 cartas de Paulo. Ele diz assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até, olha, preste bem atenção nessa palavra, penetra até a divisão da alma e do espírito, até a divisão do corpo e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, pessoas, vejam que circuncisão quer dizer separação, é separar. Então, o Evangelho está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que o Evangelho separa você da sua carne quanto à forma de servir a Deus. Porque nós estamos dentro de um corpo de carne. Nós andamos dentro de um corpo de carne. Mas quanto a servir a Deus, não podemos usar esse corpo. Não podemos nos garantir nesse corpo. Por quê? Nós somos o Espírito. A nossa circuncisão é no Espírito. Não pode ser. Esse Evangelho separa você do seu Espírito. Separa você da sua carne. E diz mais, te põe a pensar, porque ele diz aqui bem no finalzinho do versículo 2, ó, e é apta para discernir, veja bem, para discernir os pensamentos e intenções do coração. O Evangelho da Graça, ele te põe a pensar. Porque uma certa vez, veja bem o que eu vou te falar, eu não gosto muito de usar exemplos assim, mas esse aqui cabe bem. Uma certa vez foi preciso ir num lugar chamado Igreja Evangélica para conversar com um amigo meu a respeito de um trabalho e fui obrigado ali, por necessidade, participar, assistir o início lá da reunião. E no final da reunião lá tinha lá uma piscina lá na frente lá do chamado altar, e todos passavam ali dentro da piscina descalço e o pastor orava, botava a mão na cabeça de cada um para orar por cada um. E no final eu perguntei para o meu amigo, mas por que você participou desse evento? Ele, olha, eu não sei por quê. Eu só fiz porque o pastor mandou fazer, então eu faço. O Evangelho da Graça diz que é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. O Evangelho te faz pensar, abençoado. Você não faz qualquer coisa porque te mandaram sem entender, porque alguém fez. Não. O Evangelho da Graça te põe no raciocínio, te faz pensar, te faz analisar, comparar as coisas espirituais com as espirituais. Quer ver só um exemplo? Efésios 4:5 diz que só há um batismo. Está escrito aqui, Efésios 4:5, que só há um batismo. Lá em Lucas capítulo 3:16, o João diz que ele estava batizando com água. Mas depois dele, viria um que seria superior a ele, que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aí ficaram 2 batismos. Qual é o nosso batismo? Veja bem, por que você vai se batizar nas águas, vai usar a carne, se o nosso batismo é o do superior, é do mais excelente? Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4, diz que o nosso batismo, vamos ler lá, Romanos, porque é um verso bem importante, e é bom que todos conheçam, todos leiam esse verso.
3:4, que diz assim, ó, Romanos 6, 3 e 4. Ou não sabeis que todos os filhos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, pensa bem, você é chamado a pensar. O Evangelho diz que só tem um batismo, e João disse lá antes da morte de Cristo, que viria um batismo que seria superior ao dele. Com qual batismo que você vai ficar? Você ainda vai continuar se batizando nas águas? O Evangelho te põe a pensar. Você não vai se meter a se batizar nas águas só porque o pastor lá, a religião, mandou você fazer. Não, abençoado. Pense, raciocine. Você tem o Espírito de Deus. O Evangelho diz que o nosso batismo é o batismo de Cristo lá na cruz, superior ao batismo das águas. Você não precisa do batismo das águas. Você tem que entender que na cruz você já foi batizado. O nosso batismo é do Espírito, da verdadeira circuncisão. Se ponha a pensar, abençoados. Por favor, pense. Você tem a mente de Cristo, se ponha a pensar. E tem um detalhe bem importante aqui, que eu gostaria de te falar. Quando diz falsa circuncisão, não é apenas o corte lá no prepúcio, porque a circuncisão, na verdade, era quando o menino nascia, no 8º dia, ele é levado lá para o sumo sacerdote, lá cortava lá a pele lá do prepúcio do menino. Mas circuncisão não é somente isso. Quando o Evangelho fala de falsa circuncisão, está falando de toda a lei de Moisés, 613 mandamentos. 613 mandamentos. E você era chamado, quem queria viver segundo a lei, era chamado a cumprir os 613. Porque se cumprisse 612 e errasse em um, era culpado por todos, era culpado pelos demais. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei, o fim da circuncisão, o fim dos 613 mandamentos é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. É por isso que nós falamos que o Evangelho diz que a circuncisão hoje ela é falsa. Por quê? Acabou, abençoado, lá na cruz, Cristo mesmo cumpriu os 613 mandamentos, ele foi o único que cumpriu e acabou. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Agora é por fé. Depois da cruz, a lei de Moisés, que eram os 613 mandamentos, se tornou uma falsa circuncisão, porque acabou, não tem mais circuncisão segundo o corpo, não tem mais lei de Moisés, não tem mais batismo nas águas, não tem mais ceia, não tem mais dízimo. Veja bem, pessoal, se você está por aí se metendo, dando seu dízimo, 10% do teu salário na mão de homem, saiba que você está se metendo debaixo de uma falsa circuncisão. Porque a circuncisão agora, quanto dinheiro? 2 Coríntios 9:7. Cada um, no Espírito, contribua de acordo com como Deus propôs no seu coração, aqui na sua mente. Não existe obrigação, porque o dízimo era uma obrigação da lei. Hebreus capítulo 7, versículo 5, diz que era tomado segundo a força da lei. Não era segundo o coração de ninguém, não. Eu vou dar porque... se Deus colocar no teu coração hoje e você dá todo o seu dinheiro, eu não te aconselho a fazer isso, porque você tem muitas dependências aí que precisam ser sanadas e depende do teu dinheiro. Mas se Deus fizer isso, é um problema seu e Deus. Não pode haver obrigação, porque Deus ama aquele que participa com alegria. E tudo que se pratica da lei de Moisés, tudo, são 613 mandamentos. É circuncisão e é falsidade. 613 motivos, razões para se achar em falsidade. Já teve fim, abençoados. A lei de Moisés, esse é o nosso trabalho aqui, era o trabalho do apóstolo Paulo. Fazer a igreja de Cristo é entender que depois da cruz acabou a lei de Moisés. Aqui, ó, aqui é a cruz, né? Antes da cruz, pro meu lado esquerdo, tinha a lei de Moisés que estava valendo. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou, para cá, pro lado direito, acabou, agora é a graça de Deus. Antes era a circuncisão, depois da cruz é incircuncisão. Dois evangelhos diferentes. E nós estamos depois da cruz.
Nós nascemos nesse corpo de carne aqui depois da cruz. Então, nos faz entender que nós somos pessoas livres lá da circuncisão. Nós não temos que se meter com aqueles mandamentos, porque aquilo para nós que nascemos depois da cruz se tornou falso. Veja o que diz aqui Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1. Olha o que ele diz. Estais, pois, firmes na liberdade, veja bem, na liberdade que Cristo nos libertou. Libertou ou vai libertar? Observe, abençoados, é o que você lê, o tempo do verbo. Libertou, já aconteceu. Não é que ele vai te libertar, não é que você vai participar de uma corrente de oração, né? Culto da libertação. Vê que sexta-feira tem culto de libertação. Isso é falsa circuncisão, porque o Evangelho diz bem claro aqui, ó, estás, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Você aí, ó, você pode até estar numa situação errada, mas livre você é, porque o Evangelho diz que Cristo já te libertou. E diz mais, e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Preste bem atenção, abençoados. Nos libertou. Cristo ali na cruz, quando ele morreu, quando ele ressuscitou, ele tirou a obrigação da circuncisão. Havia uma obrigação, teria que se fazer, teria que se dizimar, teria que se batizar nas águas, teria que jejuar, teria que ir para o monte, teria a mulher, quando estava naqueles dias, teria que se afastar de sua casa, teria uma série de obrigações. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou, que diz o Evangelho? Estás, pois, firmes na liberdade com que Cristo te libertou. Nós somos livres da falsa circuncisão. Acabou a lei de Moisés, não existe. E, aliás, nem para nós ela foi dada, para os gentios. Mas a religião, com essa maldade que existe aí, com essa ganância, que são lobos, imputou na religião a lei de Moisés. Saiba que acabou. Você não tem que cumprir nada da lei. Foi para a liberdade com que Cristo nos libertou. Cristo nos tirou da obrigação do batismo, das águas, jejum, tudo que envolve a lei de Moisés, Cristo tirou essa obrigação de todos os seus filhos, de toda a igreja. E o versículo 2, olha o que diz. E eis que eu, Paulo, veja bem que é o apóstolo Paulo que está falando. Nós estamos aqui repetindo, copiando, imitando, plagiando, se você quiser também, o que Paulo escreveu. Ele diz, ó, e eis que eu, Paulo, vos digo que se você, veja bem, preste bem atenção, se você se deixar circuncidar, não é cortar lá a pele lá do menino, não, também, mas se você se deixar circuncidar, com essas coisas aqui que nós falamos, batismo nas águas, jejum, ceia, fazer alguma daquelas coisas lá do tempo da circuncisão, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, no finalzinho do versículo 2. Leia com bastante carinho, com bastante atenção. Cristo de nada lhe aproveitará. Se você se meter com a falsa circuncisão, os benefícios da incircuncisão não vão te valer de nada. Se voltar a fazer, perde os benefícios da verdadeira circuncisão. E tem um detalhe, não pode misturar, porque o que nós vemos, não é isso? A religião ela mistura a circuncisão, a falsa circuncisão, com a verdadeira incircuncisão, com a incircuncisão. Romanos capítulo 11, versículo 6, o apóstolo Paulo diz que se é por graça, de outra maneira, diferente, a graça não é mais graça. Então, não, se você botar só uma ceiazinha, só uma ceia, hoje é o primeiro domingo, não é isso? Só a ceia, já não é mais graça, já perdeu os benefícios. Se você botar o dízimo, se lá onde você está, veja bem, não tem batismo, não tem ceia, não tem jejum, não tem monte, não tem sacrifício, mas tem dízimo. Já está na falsa circuncisão. O Evangelho é bem claro, não pode misturar. De outra maneira, a graça não é graça. E veja o versículo 3. E de novo, o apóstolo, o assunto é tão sério que ele repetiu. E de novo protesto a todo homem, todo filho de Deus, que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. São 613 mandamentos. E olha como é que funciona. Tem que guardar toda a lei. É assim que funciona. Se não adianta você
fazer jejum, não adianta você se batizar nas águas, não adianta você dar o seu dízimo certinho, se no 8º dia você não se circuncidou. Está na falsa circuncisão, se você não cumprir aí toda a lei. E o versículo 4 diz assim, ó, porque, veja bem, porque nós, agora ele está falando aqui, ó, não, versículo 4 primeiro, separado estás de Cristo. Quem é que está separado de Cristo? Vós, os que vos justificais pela falsa circuncisão, pela lei de Moisés. Se você procurar se justificar perante Deus, fazendo jejum, fazendo ceia, dízimo, essas coisas que nós estamos aqui ficando até careca de tanto falar, você está separado de Cristo, da grandeza de Cristo, da graça tendes caído. A mente, olha como é que funciona isso aqui. Ó. A mente do abençoado que está separado do Evangelho. Está separado de Cristo, não é que Cristo te abandonou, o amor dele não te... Não, você continua filho, você continua salvo, sempre salvo, porque o Evangelho aqui é para a nossa salvação aqui nesse mundo. Mas o abençoado que está com a mente lá na falsa circuncisão, ela funciona assim, ó. Você chega para o abençoado e diz assim, ó, ô abençoado, não, Deus te abençoe, Deus ainda vai me abençoar. Essa é uma mente que ainda está na falsa circuncisão. E você diz assim para o abençoado, santo, você é santo. Santo eu? Não, eu sou um pecador, preciso me corrigir, preciso me sacrificar, preciso pedir perdão, preciso me arrepender perante Deus. Isso é uma mente do abençoado que está lá, ó, na falsa circuncisão. E se você diz para ele, você já nasceu salvo, salvo, sempre salvo. Ele. A mente que está presa, que está trabalhando lá na falsa circuncisão, o que ele vai te falar? Não, eu preciso me salvar. É diferente, abençoado. Uma mente separada do Evangelho é que está na falsa circuncisão, está lá na obra. Os benefícios de andar tranquilo, olha a diferença, abençoado, quando você entende que é um salvo sempre salvo, que o seu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, que você não tem que se comportar bem para se salvar, você precisa se comportar bem porque você já é salvo. Você não precisa fazer nada para agradar a Deus, para ser filho. Não, você tem que procurar agradar a Deus porque você já é filho dele. E todo bom filho quer agradar o seu pai, não para se tornar, mas porque você já é um filho dele. A diferença da mente de quem está na falsa circuncisão para aquele que está na incircuncisão, na verdadeira circuncisão. O versículo 5 diz assim, ó, versículo 5, diz assim, porque nós, olha só, agora ele está falando, o apóstolo Paulo vai falar com aqueles que a mente já está aqui no evangelho da incircuncisão, na verdadeira circuncisão. Diz assim, ó, porque nós, pelo Espírito da fé, não é pelas obras da lei, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Pela fé, sem as obras da falsa circuncisão. Nós vivemos por fé. E por falar em fé, Hebreus capítulo 11, avança aqui até Hebreus, que o apóstolo Paulo no versículo 6, ele diz aqui uma coisa que, olha, bem interessante. Hebreus capítulo 11, versículo 6, um versículo que toda religião conhece. Quando eu estava lá na religião, eu gostava muito desse versículo. Ele é muito usado também hoje por nós, né? Porque é a palavra do nosso Pai, 11, versículo 6, diz assim, ó, ora, sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Sem fé, o que é uma coisa impossível? Não existe maneira. Não adianta você querer agradar a Deus sem fé, porque você não vai conseguir. Porque é impossível. Impossível, não existe nenhuma maneira, nenhuma forma que não foi inventada. E nem vai ser inventada uma maneira de alguém agradar a Deus sem fé. Mas veja bem, não é a fé natural a fé da falsa circuncisão. Não, essa fé não agradava e também hoje não agrada a Deus. Por quê? Hebreus capítulo 6, versículo 2, volte aí um pouquinho, versículo 1. 6, versículo 1, olha o que diz aqui a respeito da fé que havia lá na falsa circuncisão, antes da cruz. Diz assim, ó, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, é para deixar. Preste atenção no que você está lendo. Deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição.
Então você tem que deixar as práticas de Jesus de Nazaré para avançar para a perfeição. E diz assim, ó, não lançando de novo o quê? O fundamento do arrependimento das obras mortas. E aqui o finalzinho que nos interessa. E da fé em Deus. Porque a falsa circuncisão, a religião, ela te apresenta uma fé em Deus. E não é essa fé aqui que vai agradar a Deus. E aqui de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é essa a fé natural, a fé do homem em Deus. Não, eu creio muito em Deus. Olha, eu passei por uma situação que a partir de hoje, olha, não é essa a fé que o apóstolo Paulo está falando. E que fé seria essa? A fé depois da cruz. Efésios capítulo 2, nós vamos ler. Temos que ler esse verso. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, que diz assim, ó, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Você é salvo pela graça. Não é que você vai ser, você foi salvo. Hoje, onde você está, você já é salvo. Salvo pela graça. Por meio do quê? Veja só, por meio da fé. Ah, então o abençoado me diria, não, é porque eu aceitei, a partir de hoje eu estou crendo em Cristo. Não, por meio da fé. E diz mais, e isto o quê? A fé não vem de vós. Aquela fé que é necessário, que o Hebreus 11:6 diz, para agradar a Deus, não vem de vós. É dom de Deus. É dom de Deus. A fé, depois da cruz, é um dom que Deus imputou aqui no teu espírito, e com essa fé é que você vai agradar a Deus. Não é a fé natural, não é a fé lá antes da cruz. Sem o dom da fé, é impossível agradar a Deus. E aí você perguntaria, mas como é que se vai agradar a Deus com essa fé? Efésios capítulo 1, versículo 6. Vamos ler aqui. Olha o que diz aqui. Efésios capítulo 1, versículo 6, que diz assim, ó. Vamos ler do 4 ao 6, para dar um entendimento melhor. Não, do 3. Do 3, que é um verso que nós amamos aqui, não é isso? Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, não vai abençoar. Por isso que nós falamos aqui, ó, nós somos abençoados, porque está escrito que ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Como também, da mesma maneira que ele nos abençoou com todas as bênçãos, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso aconteceu, isso que nós vamos ler aqui, estamos lendo, aconteceu antes da fundação do mundo, antes de você chegar nesse corpo de carne, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo como ele quis. Essa é a verdade. E Deus te predestinou, te escolheu do jeito que ele quis. E o versículo 6. Olha o que diz o versículo 6 a respeito de você agradar a Deus. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez o quê? Agradáveis a si mesmo no amado. Você, abençoado, que tem um dom da fé, você já agrada a Deus. Deus, quando te vê, ele vê um espírito agradável. Olha, esse meu filho é muito agradável. Por quê? Não por causa de você, não por causa das suas obras, mas porque o dom da fé que ele imputou em você desde antes da fundação do mundo. Sem esse dom da fé, é impossível agradar a Deus. Quando Deus olha para você, ele fica muito agradável com você, não por causa das suas obras, abençoado, mas porque ele já fez em você desde antes da fundação do mundo. Ele ama você. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 27, diz que ele, Cristo ali na cruz, se entregou a ele mesmo para nos deixar santos e irrepreensíveis. Sem fé é impossível agradar a Deus. E todo filho de Deus agrada a Deus porque tem o dom da fé. Agora, a falsa circuncisão, essa teve um fim. Por que nós falamos que é falsa? Vamos repetir. Porque teve fim. A circuncisão, a lei de Moisés, vamos aqui repetir mais uma vez. Romanos, capítulo 10, versículo 4. O fim da circuncisão é
Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Não é que nós não gostamos lá, somos contra, somos do partido de cá. Não, não, não. Nós falamos isso porque está escrito. O Evangelho diz que o próprio Deus, o próprio Cristo, acabou com a lei de Moisés e não serve para nós. Nós somos da incircuncisão. Nós estamos aqui depois da cruz. Se você quer viver bem, viver tranquilo, você tem que viver de acordo com o Evangelho da graça de Deus. Então vamos aqui concluir esse assunto de hoje lá em Colossenses 2, e vamos aqui falar a respeito da verdadeira circuncisão. Colossenses capítulo 2, versículo 10, que diz assim, ó, 2:10. E estáis, olha que diferença, veja aqui, olha a diferença da verdadeira circuncisão para a falsa circuncisão. Porque lá na falsa circuncisão, o homem tinha que obrar, tinha que pagar um preço para tentar chegar à perfeição. E agora aqui, depois da morte de Cristo, que ele estabeleceu a verdadeira circuncisão no nosso espírito, olha só o que diz aqui, ó, Colossenses 2:10, diz assim, ó, e estáis, não é que você vai estar, você já está, estáis perfeitos nele. Nele quem? Em Cristo, que é a cabeça, olha só, Cristo é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual em Cristo, olha só, em Cristo também estáis circuncidados. Nós estamos circuncidados em Cristo, com a circuncisão não feita por mão. Não é no corpo de carne, abençoado. O corpo de carne acabou na cruz. A circuncisão que era feita no corpo de carne, toda a lei de Moisés terminou na cruz, não por mão, no despojo do corpo de carne. A circuncisão de Cristo, a nossa circuncisão é a circuncisão de Cristo, aqui ó, no Espírito, que Ele mesmo fez ali na cruz com seu próprio sangue. Sepultados, versículo 12, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. É tudo pela fé, não é isso? Que o ressuscitou dos mortos. E o versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, aqui ó, na nossa mente, nos deu vida juntamente com Ele, com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Você quer uma circuncisão melhor do que essa? Que Cristo perdoou todas as nossas ofensas, perdoou todos os nossos pecados. Não existe separação mais entre você, entre nós e Cristo, porque Ele mesmo nos juntou a Ele. Veja o versículo 14, para encerrar. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, 613 ordenanças, a lei de Moisés, a qual de alguma maneira nos era contrária. Imagina, 613 ordenanças, e em algum ponto você ia falhar. Era impossível alguém resistir aos 613. E diz mais, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Abençoado, tudo acabou na cruz. Na cruz, Cristo nos circuncidou, nos juntou a Ele mesmo. Nós estamos junto com Ele, nós somos um só Espírito com Cristo. Aqui está a nossa verdadeira circuncisão, feita por Cristo na cruz. E se deu no nosso espírito, não na nossa carne. Se deu aqui, ó, na nossa mente, no nosso espírito. Uma vez para sempre. Abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que você tenha entendido e tenha compreendido que você é um só Espírito com o Senhor, que a circuncisão foi feita por Ele mesmo, mas no nosso espírito. E se for possível, se você desejar que essa palavra alcance a outros, compartilhe essa mensagem. Compartilhe, passe aí para os seus irmãos, nos seus grupos, para que eles entendam também que nós estamos unidos a Cristo, estamos no Espírito, que o corpo de carne não vai nos unir a Cristo. Não, nós estamos dentro desse corpo, mas nós somos um só Espírito com o Senhor aqui, ó, no conhecimento. Então, abençoados, compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada e seja conhecida, seja entendida de muitos outros nossos irmãos.
Eu recebo que hoje é o melhor domingo da sua vida, um ótimo domingo para você, e recebo que Deus mesmo fale aí no seu entendimento, no seu coração, porque o apóstolo Paulo fala que é Deus mesmo que ilumina os olhos do entendimento. E eu recebo, eu oro nesse momento, para que os teus olhos já estejam iluminados e você entenda nessa manhã, nesse dia, nessa noite, qual seja a perfeita vontade agradável de Deus na sua vida, que Ele mesmo fez lá na cruz por nós. Abençoados com todas as bênçãos.